Antes de falar da violência no campo, gente, eu trouxe esse óculos aqui que meus dois colegas enxergam pouco, eles têm que ter óculos para aumentar a visão. Eu enxergo muito, eu preciso ter óculos para diminuir minha visão um pouco. Vamos lá então. O DECA propôs nós debater hoje a violência no campo. Eu acho que este é um tema importante, que ele é um tema acobertado, escondido. E, ao meu ver, ele é uma coisa histórica. Ele começa lá na escravidão aqui no Brasil, onde você tem a violência física, assassinatos, embora os registros que se tem são da Igreja Católica. Muitas vezes você pegar lá os livros de Batistelli, de óbito da Igreja, às vezes omite essa parte. O sujeito morre e eles não falam que é assassinado. E aí nós temos, posteriormente, no decorrer da nossa história, uma violência que o Estado participa dela. Vocês podem ver onde há assassinato, polícia militar está envolvida junto com jagunço. E é uma violência seletiva. Ela escolhe centralmente aquelas lideranças que lutam por terra, que luta para que tenha reforma agrária, que luta para que se possa ter mais produção de alimento para a população urbana. A violência urbana, a violência no campo, ela, pelo que a gente sempre está vendo aí e tudo, parte mais daquelas pessoas que promovem as grilagens de terra. O termo grilagem, eu estava pesquisando sobre isso, é para encobrir as falcatruas que aqueles poceiros iam fazer de grandes áreas de terra. Eles faziam um documento e colocavam grilo em gavetas fechadas, grilo com capim, porque a secreção deles fazia o papel ficar como se fosse antigo. Você sabia disso, né? Sabia. Pois é. E esses camaradas, esses caras, esses poceiros, o que eles fazem? Eles chegam, aquele terreno interessa para eles, eles vai... Poceiros não, os grileiros, né? Então, os poceiros, que eu digo assim, depois tornaram-se grileiros. O que eles fazem? Eles vão, expulsam os originais, os que estavam lá há mais tempo, com documento falsificado, em conluio muitas vezes com os cartórios. Com juízes. Com juízes, cartórios e tudo. O que eles fazem? Eles expulsam as pessoas que estavam lá anteriormente e expulsa sempre com atos de extrema violência. Destrói casas, assassina os que resistem. Então, isso aí começou desde quando foi, desde que terminou foi proclamada a independência do país, que acabou com as Sés Marias, né? Então o que acontece? Eles quando começou Mas é anterior, porque na Sés Maria também você tem o trabalho escravo, tem o assassinato, anterior a essa violência. Mas com o advento da independência, começou aquela divisão e aumentou a violência no campo. Quando foi liberto os escravos, então acabou. Aí a violência começou. Hoje você vê, por exemplo... Tem uma coisa interessante na questão da libertação dos escravos, que quando eles libertam os escravos, eles libertam não, é uma luta muito grande que os próprios quilombolas fazem e também interesses da Inglaterra tal influem nisto. Mas no momento que o escravo é liberto, as terras são presas. Eles criaram uma lei da terra naquela época, onde o preto não pode ter terra. Aí você já começa, aí está a gênese da violência, você desterritorializa o negro. Que até tem um dos que participaram do movimento, quando
da libertação dos escravos, falou: para os escravos a terra, para os filhos dos escravos a educação. Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco. E Esse não aí, conseguiu não concretizar conseguiu isso porque nunca. você já viu, né? Os senhores da terra, os donos do engenho, não queriam nem saber. Inclusive até, mesmo com a promulgação da Lei Áurea, a escravidão continuou no país. Ou até hoje nós temos gente que trabalha em regime escravo. E Agora, por falar nisso, nós está aí com uma lei, uma portaria que o Temer inventou agora, junto com esse ministro pilantra do Ministério do Trabalho, de inibir a fiscalização do trabalho escravo no campo. Claro, tá uma guerra aí. A ministra a Rosa Weber, Rosa Weber derrubou isso agora, nesse momento. Mas tá essa guerra aí. Eles querem voltar à escravidão estatal, legalizada. Essa que é a verdade. Mas então, o que acontece? Aqueles grandes latifundiários, eles não contemplam de ter 25 mil hectares de terra, não contemplam ter 50 mil hectares de terra, eles querem ter um país inteiro. Aí eles promovem as invasões, quer tirar os índios. E o latifundiário moderno são as multinacionais. Justamente. Pode ver, o ano de 2016, gente, foi o ano onde teve mais assassinato no campo no Brasil nos últimos 13 anos. E isso está muito relacionado com essa liberação que o governo anda fazendo das terras nossas para os estrangeiros. Aí eles põem grileiro para vacaiar a vida de quilombola, a vida de sem terra, a vida de poceiro pequeno, para poder garfar essas terras. A violência aumenta muito nessa terra. Igual aquela seria cedido a uma companhia, inclusive tem uma das donas da companhia, é filha daquele senador Romero Jucá, aquele famoso da gravação, né? Que ele fez com Aquele que falou que era um acordão com o Supremo, com tudo, e parece que esse acordão está rolando. Isso é público e notório. A filha dele é uma das sócias da empresa. E ele ia doar para a empresa, ia ser doado pelo governo brasileiro para a empresa, uma área do tamanho da Noruega. Agora, de terra de índio, gente. O índio que é o originário dando aqui, nossos ancestrais. Nós tudo é índio. Aí o que acontece? Quando eles fossem tomar posse, você poderia ver o que ia acontecer com os índios. Que eles têm um grande amor à terra. Aí chega o poceiro e vai tomar aquilo dele, ele vai revoltar. Aí acontece igual aconteceu. Mas você fala poceiro, eu acho que vamos chamar de poceiro o pequeno poceiro. Este grande que falsifica documento, ele é grileiro. Muitas vezes ele não tem nem a posse, ele tem só o documento da terra mesmo. Aí outro, documento falsificado. Falsificado. Certo? Então, da ganância, né? Então o que acontece? Isso aí ia trazer uma mortandade na região, que aqueles índios não contatados, os isolados, né, que eles falam, a quantidade de isolados que foram mortos agora no final de 2016, princípio de 2017, certo? As invasões que eles fazem com os quilombolas e os assentamentos, eles chegam e matam mesmo. E a impunidade é total, né? É muito raro você ter um caso onde o assassino ou o mandante foi punido. Às vezes pune o assassino, mas o mandante é um colarinho branco, ele fica. Você vê, por exemplo, os ativistas, defensores da preservação florestal, defensores dos sem terras, defensores dos índios, eles são assassinados e fica tudo por isso mesmo. O assassino de Chico Mendes está onde? E daquela Dorothy? Aquela outra irmã. Dá para citar centenas e centenas de pessoas que foram assassinadas e que não têm punição. Parece que são 400 de 1998. Eu não vou falar com certeza, não vou falar que eu tenho certeza, nem a data nem a quantidade, mas é mais de 428
que foram líderes. Só em 2006 foi 61. Pode ser que essa conta sua esteja baixa. Só em 2006 foram, não, mais de 61. Eu estou com dados Não, do meio do ano. Eu estou falando líderes. Pois é, líderes. Sim. Agora, em termos de sem terra, líderes sem terra, líderes... Ela é uma violência seletiva, ela escolhe justamente os líderes das resistências, né? E aproveita e faz a matança, igual aconteceu lá em Pau d'Arco. Foi mês passado, né? Mês atrasado. Mataram 9 e com requinte de crueldade. E comandado por um superintendente da Polícia Militar. A polícia ajudando. Pois é, a polícia ajudando. Aí eles falam as coisas, as pessoas falam, mas estão invadindo uma terra, coisa improdutiva. E outra, eles estavam lá antes. Não, e antes de falar qualquer coisa, tem que entender que o pequeno agricultor desse país é responsável por 77% dos empregos do campo, por 70% do alimento que chega nas nossas mesas, e você está me falando, eles têm 20 e pouco por cento do financiamento. A maioria do financiamento vai para os grandes, para as multinacionais, e quem produz o alimento e os empregos nesse país é a pequena produção. A raiz disso tudo é o que é? Leis mal feitas. Leis mal feitas por quê? Porque é o seguinte... Elas são aqui, feitas de propósito. De propósito para beneficiar grande, nunca beneficia o pequeno. Exatamente. Agora, a culpa disso é de quem? Parte de onde? parte do próprio cidadão, porque Pronto. ele vota, certo, não é que parte Então do a gente próprio vai lá cidadão. na frente e Pois tem que é, botar atrás ali. mas jogar a culpa nas pessoas que são manipuladas... Eu sei, mas aí nós temos que sair do regime que nós estamos vivendo, que entre aspas, essa falsa democracia que eles pregam que existe aí, que não existe, que não passa de um escravagismo disfarçado, tem que sair disso aí. O povo tem que entender isso. Senão não vai mudar nada. Pois é, mas isso, qual a mostrar saída? Eu penso que a saída é buscar, A então... raiz de tudo é as leis. Mas é buscar, então, mais participação, decidir por plebiscito as coisas. A única coisa que as nossas leis promovem é simplesmente a indústria do crime. Se não dá nada pro Zé, por que vai dar pro João? Ah, fulano tá fazendo, não tá acontecendo nada, eu vou fazer também. É isso que está acontecendo no meio. Ô, Antônio Carlos, Então- a peça mais importante, a peça mais culpada na violência, tanto urbana quanto rural, a violência do campo, contra os originários, certo? Os primeiros, os que estavam lá primeiro, são os pequenos agricultores, agricultura de subsistência, agricultura familiar. Isso aí, as leis estão erradas. Mas por quê? Porque o capitalismo, esse capitalismo neoliberal que nós temos aqui no Brasil hoje, quer dizer, coisa que já está enterrado no mundo inteiro, já morreu aqui no Brasil, é um zumbi que está querendo Na América continuar. Latina, né? Que na Argentina também. Na Argentina também. também. Então o que acontece? É o capital, o neoliberalismo, porque aqui nós temos muito neoliberalista. Até estava vendo uma senhora dizendo que o neoliberal no Brasil é sui generis, porque ele defende, ele é neoliberal, mas De fachada, mas vive mamando da no teta do Estado. Isso não é nem capitalismo, gente. Pois é, então, quer dizer, o capital é o capitalismo, o neoliberalismo, que é um ramo extremamente perverso da evolução do capitalismo. Né? O neoliberalismo, principalmente o neoliberalismo brasileiro, ele não vê nada, ele não vê que os outros países capitalistas não são só capitalistas, é uma social-democracia. Por quê? Eles pensam no social. Eles não tomam decisão individual, só coletiva. Não, decisão é A diferença coletiva. até aí. Decisão é Agora aqui no coletiva. Brasil o individualismo começa lá embaixo. Quem mais precisa é mais individualista. Só pensa justamente, nele. justamente. Não pensa no todo. O problema Então, vem, como é que vem nós- da cultura. Da Agora, cultura. o problema da cultura... Mas o nós- neoliberalismo se implantou na Inglaterra também, no governo da Thatcher. Eu acho que, na verdade, eles têm força para ir organizando e destruindo os estados nacionais e cooptando
os políticos. Por isso que eu defendo como saída radicalizar a democracia. É preciso que as decisões mais importantes sobre se vende ou não, se privatiza ou não, tem que ser por plebiscito, tem que ser por referendo, tem que dar mais participação Eu do povo. concordo com você saída. nisso aí, desde que não deixe os grandes líderes, principalmente esses deputados que existem por aí, manipular as pessoas. Lógico que Porque não. se vier para palanque, fazer campanha Mas para claro, mas o processo de continua do mesmo manipulação ele existe na ditadura ou na democracia. Na democracia você ainda tem como combater ele. Por isso é que eu acho que é fundamental a gente pensar em avançar. Primeiro assim, tem um outro absurdo. Nós estamos falando aqui da violência no campo, dos assassinatos que tem todo dia e tal, e as grandes mídias não mostram isso, elas acobertam, elas escondem. Elas são pagas para isso. Às vezes mostram, mas mostram assim uma fração de segundo Elas são e desvia pagas, para elas outra. são pagas São para pagas isso. para isso. Para isso. Então, quer dizer, elas são coniventes com a corrupção. Elas são corruptas também. E, Agora, para mudar isso, tem que o povo embaixo tem que mudar. Pois é, primeiro. agora nós tem, em relação a essa questão da violência no campo, nós tem resistências populares importantes que eu acho que é interessante resgatar. Eu quero resgatar algumas delas. Acho que nós tivemos lá aquele quilombo do Zumbi lá Nos Palmares. os Palmares, foi uma resistência importante. Aqui mesmo, ao nosso lado, tem um quilombo, gente, importantíssimo. Ele, no ano de 1700, mais ou menos, ele estava em vigor. Do Rio Jacaré para lá, pega Campo Belo, Campo do Meio, Campos Altos, até Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ali foi uma resistência quilombola e uma resistência importante, que ali tinha negros, índios e brancos, porque naquela época eles tinham inventado um imposto que o branco tinha que pagar para viver, o pobre. E aí essa república chegou a ter 20 mil habitantes, 20 comunidades, então você tem essa resistência. Ali em Goiás você tem uma resistência importante, tem um livro chamado A Guerrilha do Zé Porfiro, onde os poceiros lutaram contra isso e venceram. Que não está adiantando nada, porque quem está pagando a conta até hoje é o pequeno. Não, tá certo, mas Então, o que eu não mudou nada. estou falando das resistências. Não foram resistências que se hegemonizaram, que venceram, mas estou falando da nossa capacidade de resistir. O povo brasileiro tem capacidade, hoje nós tem, depois nós tivemos as ligas camponesas do Francisco Julião, que também foi um movimento importante. Hoje tem o movimento o MST, que é um movimento de resistência no campo, contra justamente essa violência, pela reforma agrária, por alimentos de qualidade sem agrotóxicos para a população. Nós temos resistência. É importante falar isso, porque senão a gente pensa que tem que partir do zero. Não, existem experiências importantes do nosso povo na questão da resistência a essa violência. Mas Pastoral da na época Terra. antiga, né? Pastoral da Terra. Certo? A gente vê, por exemplo, os exemplos de Dom Pedro Casadalga, Muito certo? importante. Frei Beto, entendeu? Nas leis trabalhistas, certo? Na reforma previdenciária. Então, eles vão... Eles é que se intitula bancada evangélica, porque os evangélicos mesmo, eles distribuem voto e, gente, as bases evangélicas Mas estão progressistas com as outras. Você tem algumas cúpulas fundamentalistas, assim como tem nos católicos aí também. nós vamos ter que voltar um pouquinho no assunto do debate passado, que vem do analfabetismo. Religioso também. Religioso, Você entendeu? político, Por quê? tudo. É mais fácil acreditar no que um determinado líder diz do que procurar estudar e entender o negócio. Uhum. É isso Mas que está acontecendo no nosso O meio. problema da violência Quem no campo, o problema da violência no campo, ela começa no capitalismo que não interessa que o formato para ser cidadão. Certo? Ele interessa que o cidadão seja formado para ser uma máquina de serviço. Quando o cidadão começa a pensar por moto próprio, aquilo revolta o capital. Por quê? Se ele começa a pensar por moto próprio, ele vai ver que o que ele está passando ali é contra todo e qualquer benefício social que ele poderia ter. Você vê, por exemplo, as revoltas que tem, até os motins que tem, tudo porque a pessoa vai suportando aquele jugo, até que um momento ela vai, mas por que eu tenho que passar por isso e ele não?
E aí começa. E a violência é seletiva e está nos líderes justamente para evitar que as outras pessoas se esclareçam. Porque pode observar que assim, e esta violência seletiva, ela se mantém também na violência urbana. Nós temos que tratar um dia da violência urbana. Vocês já observaram que os assassinatos de jovens nas periferias da cidade são os jovens negros, são os jovens vindo das famílias que migraram para a cidade, expulsa do campo em décadas atrás, quando as cidades foram inchando. Então, esta violência seletiva no Brasil, a violência no Brasil é sempre seletiva. Ela é contra o negro, contra o pobre, contra a mulher, contra o gay, contra a lésbica, contra o deficiente, ela é seletiva. Só que nos dias de hoje não está seletiva mais não, meu amigo. Todo mundo está sujeito mas ela é seletiva porque é só olhar a estatística. Por que morre mais jovem negro do que jovem branco? Por quê? Justamente porque ela é seletiva. Até a mídia é seletiva nesse coisa. Porque eu estava vendo comparação, saiu num blog aí, que é assaltante negro é flagrado, como que é? Jovem da periferia é flagrado assaltando apartamento. Tudo bem, eles pegaram ele com o material. Tá, tudo bem, ele estava assaltando, estava furtando as residências. Aí pega um de classe média, jovem de classe média é flagrado supostamente assaltando, furtando o edifício na zona sul do Rio. Aí, supostamente para um outro você já fala que está. E a própria polícia é muito seletiva. A polícia do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, é institucionalmente seletiva. Eles tinham lá uma definição que a abordagem na periferia tem que ser diferente da abordagem do centro. Por quê? Porque ali na periferia a própria instituição da polícia paulista que é a violência. Porque é esse nicho da violência que faz deles crescer eleitoralmente. Tem que entender isso, gente. Aí tem outro lado também. Deixa eu só há interesse de fazer isso por causa dos grandes que faz as leis. As leis faz para beneficiar esse tipo de coisa. Deixa eu acabar as leis que é culpada disso. Acabar de completar a minha ideia. Que essa violência toda que graça no país, ela é originária de onde? Da desigualdade social, da falta de reforma agrária, da falta de um projeto de nação. Ela foi originária do êxodo rural. Você fala urbana, né? O êxodo rural. Por quê? Nunca houve uma política que beneficiasse o pequeno agricultor lá no Cariri. Ao contrário, é feito para desestimular ele para garfar as terras dele. Nunca houve nenhuma política para minimizar aquela sede. Então a população ficava com sede 3 anos e 8 meses com sede. Aí quando chegava na época da política, os coronéis arrumavam os caminhões pipas e começavam a distribuir água. Certo? O que acontecia? Eles eram obrigados ou aceitar o trabalho escravo, a troco de comida, às vezes nem isso, certo? Ou então migrar para o sul. Esse foi quando apelidaram aqui de Sul Maravilha. Porque se a gente chegava aqui, rios, cidades grandes, falavam que eram cidades modernas e tal, que vinha para cá, achava dinheiro até na rua. Bom, mas isso mudou muito, não, Deco? Não. Calma. Mas teve os movimentos de resistência lá também para tentar garantir a justiça. Eu vou citar o caso do cangaço. E eu quero pegar particularmente Maria Bonita, que é um exemplo de mulher de luta, e que ela tinha uma frase que ela falava: todo injustiçado e toda injustiçada vem para o cangaço. Nós quase estamos precisando fazer um cangaço de novo, gente. A verdade é essa. Justamente.
Então, o negócio é o seguinte, essa onda migratória que teve no final dos anos 50, 60, princípio dos anos 60, com a ditadura, que milhares, mas milhares, milhões de nordestinos saíram lá do sertão. Não só nordestino, aqui também Minas, na verdade todo o Brasil a população é expulsa do campo e assim, os prefeitos começam a abrir lote de graça para ajudar a tirar eles lá do campo sem direito e as periferias das cidades incham e junto com ela a violência urbana. É claro, nós estamos tratando da violência rural, mas a origem da violência urbana está na ausência de reforma agrária. Está na ausência de reforma agrária, está na grilagem. Vamos supor que em 63, aquela proposta do economista, o maior economista que o Brasil já teve, que é o Celso Furtado, tivesse vingado. Ele propunha uma reforma agrária extraordinária, ele propunha desapropriar todas as terras nas beiras das estradas para você garantir escoamento do produto. Se hoje nós temos a nossa pequena produção gerando 70% do alimento, 77% dos empregos, com 20% do financiamento, se aquela reforma agrária do Celso Furtado tivesse sido feita, o Brasil era o maior celeiro do mundo, não tinha uma pessoa no mundo passando fome hoje mais, porque a nossa pequena agricultura, nosso pequeno agricultor, com todas as dificuldades, é um sujeito que faz as coisas. Eu vou falar para você uma coisa, daqui 50 anos, talvez nós não estamos aqui mais, não vamos estar aqui mais, eles vão estar discutindo essa reforma agrária e ela não vai sair do papel. Não, a elite não deixa fazer, ela gera emprego, ela gera trabalho, gera dignidade. Mas qual o motivo que ela não sai do papel? Porque ela está começando do lado errado. A casa você não constrói de cima para baixo, é de baixo para cima. Começa pelos municípios. Por exemplo, aqui em Perdões eu conheço famílias que trabalham no campo de meia com o dono da terra. Ele produz, faz tudo e o cara leva meia. Quer dizer, esse merece terra. Que ele quer produzir, se ele produz de meia, imagina se der a terra total para ele. Ele vai produzir dobrado. Então, para fazer uma reforma agrária sadia, tem que começar de baixo para cima. O Antônio Carlos. Mas o problema é que não começou em lugar nenhum no Brasil. aí, não há reforma. O que tem é uma reforma agrária ao contrário. Mas eles aproveitam que financiou a pessoa que tem terra, pô, o banco garfa que é a terra. O que nós temos hoje é mais concentração de terra no Brasil. Não há reforma agrária no Brasil. E tem muita reforma agrária. Nunca vai sair do papel porque está conversando do lado errado, não é de cima para baixo. Não começou nem errado nem certo, a verdade é essa. O negócio é o seguinte, deixa eu lhe dizer, segundo um estudo que existe, parece que 92% das grandes propriedades do Brasil são griladas. São propriedades que não têm registro, que foram amealhadas por... Ou às vezes tem registro, você vai pesquisar, tem falcatrua lá no dado momento dela. Então começou no início. Aquela Brachini, parece uma família que tem lá no norte, que é responsável da massacre lá do Pau d'Arco. A fazenda lá é grilada. Certo? Eles são, como dizer, eles têm o papel como se fosse dono, mas na realidade não tem nada. Entendeu? Então, o problema é o seguinte: quer fazer reforma agrária? Quero. Então vamos pegar e vamos botar os papéis tudo em dia. Vamos lá. Certo? O que eles fazem? Eles incendiam o cartório e pegam o documento falsificado. E também falsifica documento, faz maquiagem nas terras a hora que ela vai entrar em reforma agrária. Quer dizer, não é produtiva, eles maqueiam, finge que é. Não é por acaso que essa portaria aí que o Ministério do Trabalho, o Temer, está querendo fazer, que a ministra do Supremo está impedindo, e as pressões populares, de impedir a fiscalização do trabalho escravo. Sabe por quê? Porque a área onde você localiza trabalho escravo, ela é passível de desapropriação para a reforma agrária. Então a bancada dos latifundiários, dos ruralistas, junto com o Temer, quer fazer um jeito de não ter como fiscalizar, justamente para impedir mais essa lasquinha de reforma agrária. E reforma agrária, gente, garante emprego para a maioria do nosso povo e alimento para a mesa de todo mundo. Você vê, por exemplo, a pecuária. A pecuária é o que mais desmata, é o que mais mata, certo? É a pecuária e extrativismo da madeira. É o que mais mata, porque
se você ver, por exemplo, no Mato Grosso do Sul começou com plantio de soja, depois que eles vão e sugam tudo que o terreno está, eles vendem barato, eles fazem grilagem, depois vendem barato, aí vem e forma pastagem. Bom, isso foi, a fronteira agrícola só vai subindo e desmatando. E quem estiver na frente, eles não querem nem saber. É dono, era. Hoje quem é dono sou eu. Então, aí o que acontece? Isso aí provoca toda uma migração daqueles pequenos. Tem as barracas também, tem as pessoas atingidas de barraca, milhares e milhares de pequenos agricultores que eles não indenizam e acaba... Então o que acontece? Essa migração, eles vão, a princípio, para o centro, para as periferias das cidades. Monta uma barraquinha aqui, outra ali, faz uma casinha de papelão, outra de lona, e começa ali e tal. Aí não tem emprego. A família morrendo de fome. Então eles vão roubar uma galinha, é preso. Chega lá, ao invés de procurar um meio de fazer com que ele possa ter uma renda para sustentar a família, certo? O que ele faz? Ele vai para uma cadeia onde ele vai aprender a ser bandido. Aí a violência aumenta. Então, mas aí o negócio é o seguinte, se eu não concordo muito com essa teoria. Não. Se eles pegarem esses latifundiários que tem problema de terra aí, que são terras griladas, e fizer a reforma agrária no país, eu te contar uma verdade, não fica uma família sem terra. Fica... Você reduz demais da conta a violência. Não fica uma família mas para isso é preciso ter uma lei, né? Lógico. Que funcione, lógico. Que funcione, né? O problema que faz com é que pau que dá em Chico dá em Francisco. O problema é que o grande capital não permite isso. Por quê? Eles compram os deputados, compram os juízes, compram os presidentes. E a culpa é de quem? Então, a culpa é de quem? Você quer sempre jogar a culpa no povo. Eu te garanto que você não pode. É a mesma coisa. Você tem uma criança de 7 anos, eu não posso culpar ela de ela estar errada se ela aprendeu errado. Eu não culpo o povo, não. Eu culpo as elites. Então, só acompanha meu raciocínio, depois você fala. Presta atenção pra você ver. O povo que elege. Elege a partir de um processo de manipulação total da televisão. O sujeito fala, ele pode mudar de canal. Você tem 3 canais que entram lá na casa. Deixa eu terminar o raciocínio. Vamos lá. O povo que elege. Baseado na eleição que o povo faz, primeiro, para você ser político no Brasil, qualquer um pode ser, desde que tenha dinheiro. Primeiro ponto. Tem que ter dinheiro. Aí elege. Depois que está lá em cima, um analfabeto pode até chegar a ser um deputado para fazer lei, se ele tiver grana. Porque o povo vota em quem tem dinheiro. Não adianta. Isso aí foi sempre assim e não vai mudar enquanto não educar o povo lá no berço. Entendeu? Aí o que acontece? E como é que educa o povo lá no berço? Peraí, deixa eu terminar. Assim, as suas propostas sempre é difícil saber como é que começa. Não é difícil saber não, cara. Mas quem vai educar? Eu sei que vai educar lá. Nós temos uma estrutura que é anti-educação. Meu amigo, não adianta falar em teoria. Mas você não eu sei que não está falando em prática, porque a hora que eu te perguntar, tem que educar lá a criança. Quem que vai educar a criança? Qual o corpo que vai educar? Mas o pai não foi educado também. Nós sabemos que não foi. Quem que vai educar o pai? É isso, você fica sem fim de piada. A saída é institucional. Quem deseducou os pais nos de na geração de hoje? Foi a própria democracia. Nossa, você acha que a democracia é um problema de ditadura? Nós estamos comendo o diabo que a ditadura amassou. O pão que o diabo da ditadura amassou hoje. Ela é que inibiu a capacidade das pessoas. O que eu quero dizer para você é o seguinte: abriram demais para quem não devia abrir. Nossa, você é seletivo, tem que abrir para você. Não! Você é seletivo, senhor. Tem que abrir para você, não para o povo. Não, o povo é que tem que decidir, errado ou certo. Eu volto lá atrás. Democracia se dá com um povo culto. Um povo ensinado. Não. O que faz um povo culto e politizado é a democracia. É o contrário. No Brasil, é o contrário. Aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, é assim. É o hábito da democracia que vai civilizando o povo. É o hábito da democracia que vai civilizando o povo. Se você quer um povo culto, pronto, precisa de democracia, aí pode viver o anarquismo. Democracia no Brasil, meu amigo, só serve para
Alisar E égua ditadura diz- serve pra quê? Você fala Meu bem de amigo. ditador, mas ditador foi a maior desgraça que nós já Depende teve. do ponto de vista. Aqui- Que ponto de vista? Vida real. É só olhar. Ditadura foi massacre, construiu um povo despolitizado, culpa Hoje, da ditadura. se mata muito mais hoje que na época da ditadura. Mentira sua! Que Mentira isso, sua! cara? É porque lá não se Que pega os isso, dados. cara? Era uma sociedade violenta. A cada minuto morre gente baleada pra tudo E lá lado. também, só que agora tem divulgação e lá não. Antônio Carlos, o negócio é o seguinte, olha aqui. Como é? O que você está Não falando, concordo, você eu não está concordo, falando isso é pra aí, você. não existe um progresso sob ditadura, a não ser que você faça igual o Kim Jong-un está fazendo lá na Coreia, certo? Mas você chega lá, você tem escola de alta qualidade, você tem um hospital de alta qualidade. E aquilo lá é ditadura para concepção ocidental, mas Aí, o ó. povo lá está satisfeito com aquele modelo. Por quê? Tanto que você já viu, a televisão aqui não dá conta de Pra mostrar você nada ver. errado lá, porque não tem. E aquele povo lá Ó. invadiu uma nação até hoje, Estados Unidos 180. Aí fica pondo que aquele que é o demônio. Não, aquele sujeito está resistindo por soberania, por nacionalismo. Por que que eles aceitam aquela ditadura? Porque eles têm vergonha na Eu não cara. chamo ditadura aquilo. Certo. Ditadura para mim é esse modelo. Deixa eu só acabar de explanar isso aqui. Por que eles aceitam aqui a ditadura? Porque eles não são analfabetos históricos, entendeu? Eles sabem o que os Estados Unidos fez. Os Estados Unidos despejou mais de 180 mil toneladas de agente laranja lá. A quantidade de ataques aéreos, de bombas aéreas que ele jogou na Coreia do Norte foi 8 vezes mais do que ele utilizou na Segunda Guerra Mundial. Certo? Ele quase destroçou a Coreia do Norte. Por que que os Tá querendo de norte-coreanos... novo, né? Hein? E tá querendo fazer de novo. Não. Só que hoje, ele não tem medo dos Estados Unidos. Não tem por quê? Porque está em pé de igualdade. Os Estados Unidos têm arma atômica? Tem, mas eles também têm. E outra, eles têm possibilidade de paralisar, até para sair um artigo no Le Monde, não sei se foi Le Monde, que a capacidade deles de paralisar os Estados Unidos com ataque de hacker é extremo, é 99% de chance. Se eles paralisarem os computadores americanos, o que vai acontecer? Os Estados Unidos ficam de pé, mão quebrada, porque lá tudo é computador. Certo? Então, o negócio é o seguinte, você tem que ver que a ditadura não serve para nada. A não ser que você tenha um povo que seja igual ao norte-coreano. O único meio de você viver... Pois é, mas a gente chama lá de Quer dizer, ditador, nós tá deixa eu repetindo te o que a explicar, mídia que fala. Quem Deixa de eu nós você. investigou lá o sistema deles para aqui. falar que é ditadura? Vou falar pra você uma coisa. Na verdade não é ditadura, A maneira que é eu o coloco- modelo deles. A maneira que eu comparo a ditadura com a democracia não é que eu sou a favor da ditadura. Eu quero dizer pra você que na época da ditadura, eu disse isso no programa passado, havia-se mais respeito entre as pessoas. Não havia, gente. É um Respeito lugar do céu. dentro das As coisas é famílias, mais... Não dentro havia das nada, é famílias, tudo mais não camuflado. havia o quê, cara? Porque Que não isso? tinha liberdade. Tinha o quê? Que isso? Antônio, Que não- adiantou a liberdade? Ô, Antônio, Adianta a liberdade, se não for através da liberdade, vai resolver o quê? A liberdade virou libertinagem no Brasil. Ô, Antônio Só isso. Carlos, Antônio Carlos, você toca num assunto que vamos dizer assim, com uma certa falta de conhecimento de causa. Não. Porque deixa eu te falar uma coisa. Não existia respeito, existia medo. Medo. Não importa. E aí eu te pergunto, como é que vai coisa começar a ditadura totalmente sua? diferente. O PCC, alguém armado toma o poder, tipo o PCC, os militares, como é que vai começar a sua ditadura? Ou ela vai É o começar seguinte, pelo ó, voto? o Brasil Não tem há que partir caminho do zero. pra ditadura não, gente. O Brasil tem que começar do zero. E é com ditadura que começa? Sim. E como é que é a ditadura? Com O PCC regime toma fechado. conta? E quem vai ser o chefe do Por quê? regime? Quem vai ser o chefe do quem manda regime? no Brasil Quem é tem ONU. arma? Quem tem Quem manda arma? no Brasil é a ONU. É os países lá de fora. Pois é, agora, Entendeu? né? Tá mandando na democracia. Não,
Era a democracia. Criar direitos humanos, criar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E vem. Só que tem um detalhe. Mas tem que ter direito humano, né, mas direito... é só mata pobre e negro. Engraçado. Tem que ter direito humano. Só que os direitos humanos de hoje tá protegendo só realmente os bandidos que estão... Não. Você respeita, as organizações de direito humano, porque elas defendem, elas de verdade defendem que sejam tratadas as pessoas com dignidade. Com dignidade, mas só preso. Porque o pai de família, quando morre, ninguém vai saber como é que ele tá. O bandido tem 10 para proteger. Aí você tocou num ponto. Se você for ver onde que é que os direitos... Tem, logicamente, que tem os ativistas que procuram, tem aqueles negócios com os presos, com os bandidos e tudo. Mas a real motivação da existência do os inocentes são presos, é os inocentes que são mortos, é a violência da polícia. Nossa. Deixa eu te falar uma coisa. A real motivação da existência dos direitos humanos é defender o cidadão contra os desmandos do Estado. Do Estado, exatamente. Então, mas e a ditadura é contrária disso. É o Estado dominado. O que eles estão fazendo? Peraí. Você viu o que aconteceu com o Amarildo lá no Rio? Aquele que estava com detergente e vinagre dentro, detergente e pincel dentro da mochila, que foi preso lá e está preso até hoje. Inclusive contraiu o AIDS lá dentro do presídio, que foi estuprado lá dentro, certo? Então, os direitos humanos, ele existe para isso. Tem aqueles que ficam... Na verdade, tem uns que não é direito humano quase nenhum. Vamos pegar um exemplo. Esse ministro da Justiça, que era advogado do PCC. Quer dizer, isso é bandido também, gente. Vamos ser honestos. Os ativistas de direito humano, na verdade, eles procuram defender, e o que você falou, as pessoas contra a violência estatal. É isso, centralmente. O que pode deduzir. Deixa eu te falar outra coisa. Você vê os presídios aqui, tem 28,32% da população carcerária que existe no Brasil já tem a pena vencida, certo? Poderiam estar fora, certo? Poderiam estar produzindo. Tem mais uma quantidade enorme que não houve julgamento e está preso aguardando julgamento. Já passou pela pena, que seria menos de 3 anos, já passou até o tempo e está lá preso. E os assassinos dos trabalhadores rurais não estão lá na cadeia, não, está de fora. Eles prendem injustamente os crimes menores. Não, é culpa de um judiciário que é vendido, culpa de um parlamento que é comprado pelo capital internacional. Por isso que eu sou contra a democracia. Não, mas a ditadura também era. Quem fez a ditadura militar no Brasil foi justamente os Estados Unidos. Não. Quero dizer para você o seguinte, você acabou de falar aí agora, a culpa é do Poder Judiciário, que não aplica tudo. Que eles se vendem... E na ditadura também eles fazem. Aí você, tudo quanto há pra você, democracia é ruim, ditadura é bom. Ditadura é bom? Ditadura é bom pra quem? A democracia no Brasil, se você for pensar coletivamente, ela é horrível. E a ditadura é bom? Ela beneficia a minoria. O que a ditadura teve de bom? Ela beneficia a minoria. Não, a ditadura vai minoria. Eu sou a favor do regime fechado, que pau que dá em Chico, dá em Francisco. Aqui no Brasil. Só que pau de ditadura não dá em Chico e Francisco. É só no só. Quem? O Fernandinho Beiramar que tem arma ou o exército? Quem que você vai pôr para tomar o poder? Você tem uma ideia? A última da democracia no início dos anos 2000, por exemplo, foi o quê? Desarmar a população e armar os bandidos. Aí, começa por aí. Não. Quer dizer, não é desarmar alguma coisa. Não é desarmou a população. Desarmou a não. população. Agora você vê um exemplo, por exemplo. Se você for pego hoje com pode incriminar você que você está armado. A lei que eles criaram. Não é negócio que isso? Também, não. Deixa eu te falar. Você vê, por exemplo, se uma população... Você acha que a arma na mão dos outros vai aumentar? Você acha, por vai diminuir a violência? Eu quero dizer para você o seguinte, que quando... Só um pouquinho. Eu quero dizer para você o seguinte, que quando o povo ainda tinha as armas em casa, o bandido pensava 2 vezes antes de invadir a casa dele.
Não, a violência Pensava, aumentou muito pensava. nos tempos em função Pensava. de outros problemas. Hoje em dia eles entram de qualquer hora do dia, igual Perdões, tá uma onda de roubo aqui em Perdões durante o dia que sol quente, aí Deus eu não acho que Por quê? o problema de Sabe, armar ou não tem nada desarmar a contra. população tem a ver com a violência. Até porque, se você deixa a população armada, um bêbado dá um tiro no outro aí. Eu não acho que armar ou desarmar tem a ver com aumentar ou diminuir violência. Contribui. Não. Contribui. Armar ou desarmar a Contribui população muito. não vai. É outra coisa que faz o nível de violência diminuir. O que gera tudo isso? É reforma agrária, é geração de emprego, essas coisas que minimizam a O que violência. gera tudo isso chama uma palavrinha só, ganância. Resume tudo isso aí. Por quê? E o que você faz com o ganancioso? Mata ele? O que você vai fazer com o O ganancioso? problema é o seguinte, cara, tudo que gera dinheiro se permite nesse país. A droga, a cocaína, o crack, só não empacotaram ela ainda porque não gerou 75% pro governo. Se gerar amanhã, eles estão empacotando. Não. E assim vai. Tudo em função do dinheiro. Deixa eu lhe dizer um negócio, Antônio Carlos. O problema da violência, do porte de arma, olha, eu trabalhei na rodovia 23 anos, o camarada com ele dirigindo estressado, qualquer coisinha que der, ele arranca o revólver e atira. Qualquer coisa. Mas aí, Certo? Você vê, por exemplo, aconteceu essa semana, um moleque de 14 anos pegou a arma e matou 2 e feriu 6. resultado de que isso? O resultado de quê? Da arma está ao alcance dele. Mas aí que tá o Não, problema. não. Pera aí. No Japão, ocorre no máximo 5 assassinatos por ano. E lá ninguém tem arma. Certo? Não, mas a escola lá é diferente. Mas aí você entra em contradição Não toda entra em hora. contradição Você não, entra em cara. contradição toda Lá, hora. lá a honestidade é tão clara que o Não. político quando rouba E aí você quer dar arma pro mais desescolado desescolarizado ainda, é isso? Não Você tô é falando nesse contraditório. sentido. Não tô Não falando tem nesse jeito de sentido. defender essas posições. Eu não tô Olha falando aqui. nesse sentido. Olha, o negócio é o seguinte. Ele falou o seguinte, que lá no Japão, o crime lá é quase que zero em relação aos outros. Por quê? Lá a educação começa no berço. Só isso. Não é porque lá eles não têm arma. É tão fácil falar de outros países É fácil. com baixo É conhecimento. Existe Fácil. violência em todos os países do mundo. Existe. Existe Mas má onde o povo distribuição é de culto renda tem no menos. Japão. Onde o povo é culto tem menos. Mas Só isso. o problema, Antônio Carlos, você tem que ver, é o seguinte, o nosso mal maior começou no campo, começou no extrativismo, na agropecuária, certo? Desde o Brasil inteiro. Desde Desde o descobrimento. certo? Desde o Brasil inteiro. Roubaram nosso tudo que tinha aqui, Roubaram. nos deixaram aqui só uma elite burguesa que nunca foi culta, certo? As possibilidades que nós temos, os nossos políticos vão contra. Eles, você conhece eles aqui, eles trabalham tudo. Quando chega lá o capital, o mal maior é o capital, vai lá e compra. Tá certo? Sim, O capital vai lá e compra. Quer dizer, quando você encontra uma pessoa, tipo Getúlio Vargas, certo? Tipo João Goulart. Eles não Entendeu? deixam ficar no poder. Não. Simplesmente são eliminados. Eliminados. Entendeu? Agora, com o advento de hoje, né, da tecnologia, para você eliminar uma pessoa, ou é por envenenamento, mas mesmo assim vai ficar sabendo. Matar por tiro, por qualquer coisa mais, acidente, lógico que vai ficar sabendo que foi um atentado. Você vê, por exemplo, o Eduardo Campos. Até hoje não falaram nada do atentado da morte do Eduardo Campos.
Não sabe até hoje, engraçado que não sabe até hoje quem que é o avião. Certo? Você vê Juscelino Kubitschek. Ele voltaria para o Brasil. Era interesse da elite? Não. Por quê? Porque apesar dos pesares, Juscelino Kubitschek ele era um progressista. Era. E ele voltou. Ele era uma direita progressista. Não era aquela direita morrinhenta que nós temos no Brasil, aquela elite morrinhenta. Eu tenho um problema com o Juscelino. Eu acho que fez obras inúteis. Para ele fazer Brasília, ele pegou madeira lá de Lages em Santa Catarina, podia pegar do Cerrado. Tem muita corrupção no governo dele. Eu não gosto de Juscelino, não. Aliás, a única coisa que pode tirar o chapéu Os para governos ele... que eu gosto do Brasil é o de Pedro II, com toda aquela lerdeza, era um governo que tentava construir um projeto de nação. Tem a questão da primeira universidade, Banco do Brasil, as ferrovias. Depois nós tivemos o governo do Getúlio, que tem a questão da Petrobras, BNDES, a legislação trabalhista. Depois o do Goulart, que não chegou nem a ser um governo, e esse governo que eles derrubaram agora falando em corrupção e puseram os piores corruptos lá no lugar. E eu penso o seguinte, gente, assim, essa violência no campo que nós estamos aqui debatendo, a única solução que nós temos para ela é fazer reforma agrária, e é um tema que é custoso porque os políticos não gostam nem de tocar nisso. Vou falar agora dos políticos progressistas que não têm tocado nesse assunto. Vê se o Ciro Gomes fala em reforma agrária. Não fala. Embora defenda um bom projeto econômico para o país, um projeto nacionalista, mas não fala em reforma agrária. Vê se o Lula fala em reforma agrária. Embora defenda um bom projeto econômico para o país, tal, não fala em reforma agrária. Então, assim, reforma agrária é um assunto que ficou fora da pauta, e as pessoas têm que entender que é ele que vai gerar. Ela vai gerar alimento, emprego e vai reduzir drasticamente a violência no campo. Aí é o que acontece. E tem um detalhe também. Havendo a reforma agrária, entendeu? O êxodo, ao invés de... vai ser o êxodo contrário. E você tem que pensar uma coisa. E vamos pensar uma reforma agrária moderna. Quais as terras que interessam para a reforma agrária hoje, gente? É as terras em torno das grandes cidades. É a terra que o sujeito olha de dentro da cidade e vê ela. Porque você precisa de escoamento do produto. É essa terra que interessa para a reforma agrária. As pessoas têm que perder o preconceito contra a reforma agrária. Têm que entender que a reforma agrária é bom para 70, 80, 90% da população, que é os pobres desse país. Se você for analisar certinho lá em Brasília, são 503 deputados, fora os estaduais que tem por aí. Se você for analisar certinho, pelo menos 90% deles tem terra. Verdade. Os que não têm, é testa de ferro de alguém que tem. São financiados por... Você entendeu? É por isso que não é à toa que a bancada ruralista é 200 deputados, e não é à toa que o Temer está voltando a escravidão no Brasil para ganhar os votos dele. É aí que eu volto lá atrás e falo para você. O povo só vota em quem tem. Pois mas as pessoas nem votam sem nem saber direito de quem está votando. Porque a campanha da TV não tem conhecimento. Agora, se você pegar um microfone em praça pública e for esclarecer o povo, eles vão e você. Manda um ladrão que tem nome, com dinheiro, e vai falar. Eu não posso falar isso, não. Eu não posso falar isso, porque eu fui candidato a vereador, tive uma votação muito expressiva, sem gastar um tostão, e quem vota em mim é o povo pobre. Então eu sou escutado pelos pobres. Tudo bem, mas aqui em Perdões, você tem um reduto seu lá? Não, tive voto em Perdões também. Eu tive 165 votos, teve gente que entrou com 150, e os meus votos foi só de gente pobre. Então, assim, o que falta é as pessoas conversar mais com as pessoas, ser igual elas, não se sentir superior. Eu, por exemplo, e outra coisa interessante, eu não tenho religião, e a maioria dos meus votos é os evangélicos. Os católicos também, mais jovens, votam em mim. Eu acho que o povo... Aí entra o detalhe, se você ganha com os seus ideais aí, com a sua honestidade, você senta lá, 9 contra 1.
Você consegue fazer o quê? Dá para fazer muito barulho, isso não é Barulho. 9 contra 1, não é 9 Barulho. contra 1 não, não é Barulho. bem assim não. Barulho. Igual, quando nós falamos, tem 503 deputados na Câmara. Ô gente, eu garanto para vocês que uns 20% daquele povo é gente bem intencionada e nós vemos pela votação deles. Só Eles que- votam contra, eles votam a favor Tá. de nós na Previdência, votam a favor de nós na reforma trabalhista. Então não dá para generalizar que todo Então, mundo é peraí, igual não. só que os 20% quando precisa levantar a bandeira e gritar, Eles levantam e gritam, não senhor, lutar Aí e tá o olha os problema. votos lá, olha os votos lá a favor da, contra a Previdência, contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista. Não dá para esse negócio querer misturar tudo quando se fosse igual, Você né, não. conta o seguinte, Tem aí, ó. pessoas íntegras sim. nessa última votação a favor do Temer, ele simplesmente removeu o Zé que não ia votar nele. Não, botou o não, João que não, mas, votaria. não, mas Começa calma a aí. manobra. Mas quem removeu é esses partidos que votam Então tudo tá aí o contra. resultado. Mas tem partidos que são mais decentes Então, e tem bancadas, poucas, mas que são honestas. É por isso que eu sou contra essa quantidade de partido. Tinha que ser direita e esquerda. Não, mas quantidade de partidos. Era Arena e MDB na época da ditadura e roubava a mesma Não, coisa. não. Eu não quero muito partido, mas não é para resolver corrupção. O É para poder ter mais problema da quantidade de ideologia. sigla e partido é isso aí. Vamos- Cada um defende o seu interesse. Vamos voltar ao Tem tema jeito. central, que é a violência no campo. Mas parte as decisões saem de lá, Mas Odete. Não então, tem como você não chegar tudo lá. bem, Carlos. Às Tudo vezes bem. você parte lá. Mas o problema é que nós temos que ver é que a gente está aqui sentado num estado sudeste, Minas Gerais, sob morte no campo, teve 2 assassinatos em 2016. Certo? Quer dizer, fomos que menos teve. Em conversação, roubo tem demais. Antônio, cara, nós estamos falando de violência, não é assassinato. Violência, Calma, roubo e violência. Calma. Vamos ao assunto central, que é a violência no campo. E a violência, o roubo está certo. É uma violência contra o patrimônio. Estamos falando de violência contra o povo. Entendeu? Então, o negócio é o seguinte. Nós vivemos aqui num estado onde, do tamanho de Minas, que teve 2 assassinatos. Você já vê no Espírito Santo, que é tamanho do Triângulo Mineiro, que, no entanto, teve 16 ou 18? Espírito Santo. Não tenho os dados. Não, mas Minas Gerais houve época que teve muito assassinato também. teve. Ele é estadual, mas ele atinge todos os estados. Não, mas eu estou falando aqui agora em 2016. Sim. Entendeu? Então, o negócio é o seguinte, nós aqui, a gente fala isso, o povo fala, isso não tem nada a ver com a gente. Tem. Nós vivemos num local onde, a cidade de Perdões, onde existe muito suicídio, teve uma época que estava tendo assassinato, mas era relacionado ao tráfico de drogas. Certo? Quanto à violência no campo, isso aí aqui nós nunca tivemos. Certo? Não tivemos assassinato, se já teve, tem épocas, foi de priscas eras, que eu nem me lembro mais. Entendeu? Mas nós temos que ver que esse problema, se nós não debatermos isso, começarmos daqui onde não tem, para passar um exemplo para os... Na medida que vai aumentando, chega aqui também, com certeza. Certo. Se nós não discutirmos isso aqui, dentro de pouco tempo também, nós vamos estar envolvidos nesse esquema, entendeu? Você compra um sítio lá para você está trabalhando para subsistir, chega um proprietário, um grande proprietário aí, quero comprar esse sítio. Isso já aconteceu aqui na região, hoje não acontece mais. Ah, não está para venda. Não, eu não estou falando que eu quero, eu vou comprar. E pronto, acabou, entendeu? Não importava, você tinha que sair daqui. Hoje não existe mais isso. Agora, se nós não debatermos isso, esse tema que infelizmente está aumentando cada vez mais e tudo, entendeu? Se nós não debatermos isso, não discutirmos, não procurarmos estudar e ver o que pode ser feito, pressionar nossos políticos. Tem umas iniciativas interessantes. Mas se nós não fizermos isso, o que vai acontecer? Isso vai começando a tomar conta. Aí um fazendeiro lá, não sei das quantas, fala fazendeiro, mas é sitiano, tem 40 alqueires de terra, certo? Fala assim, pô, eu vou querer comprar o sítio do fulano ali, mas vou pagar tanto. Aí começa a pressionar ele. Começa a pressionar ele, revida, o cara aparece morto. Por causa de quê?
porque está vendo os exemplos lá e não tem ninguém aqui combatendo. Que na verdade esse problema é o que eu chamo da reforma agrária ao contrário, vai concentrando as terras, enquanto que a reforma agrária verdadeira, quando você distribui terra, ajuda muito no desenvolvimento local. As universidades não dão muita atenção para isso. Mas tem um amigo meu que é presidente da Juventude Socialista, do PDT em Minas, e ele estuda na UFA, ele chama Paulo Feletti. E o trabalho que ele está fazendo de conclusão é o impacto da reforma agrária no desenvolvimento regional. Ele vai fazer um trabalho de campo aqui na nossa região, em Campo do Meio, que tem um assentamento, e eu acho que é preciso buscar esse tipo de solução, porque o que vai resolver a violência no campo é só a reforma agrária, não tem outro caminho. Mas, você está falando negócio de educação, começou a falar que os pais que estão lá no campo não têm educação. O MST tem as escolas deles, que eles alfabetizam não só as crianças, mas os pais também. É muito boa a escola do MST. Eu disse de um modo geral, De um o modo cidadão geral. brasileiro, Mas o problema a educação é o seguinte, vem do berço. O problema é o seguinte. Berço. O problema é o Primeiro. seguinte. Os pais, Não normalmente... precisa ter berço. Primeiro, a maioria do povo nem berço não tem. Você que defende a ditadura aí, acabaram com as escolas na ditadura. Os pais que poderiam ter uma formação muito boa com as ideias do Goulart, entendeu? Com as ideias do João Goulart, eles poderiam ter uma formação muito boa. O que aconteceu? Com o advento da ditadura, acabou conhecimento científico, conhecimento social. O ser humano estudava somente para trabalhar, entendeu? Afeta a cultura, então, uma música o jeito não pode fazer, porque a ditadura não quer. Afetou toda a cultura no país, afetou toda a cultura. O país atrasou. É o que está acontecendo. Atrasou a hoje. nossa mentalidade, é verdade. Peraí, deixa eu acabar. Eu deixo vocês falar à vontade, mas agora vocês também deixam eu falar. Certo? Então o negócio é o seguinte. Ele não pode ser ditadura, igual a ditadura, não vão deixar falar o que nós não quiser. Ele quer a ditadura, vão implantar para ele. Quando começou a aumentar as universidades, todo mundo, a elite ficou com as cotas raciais. Por quê? Porque eles não podem ver pobre dentro de escola, eles não querem, eles querem que o pobre seja... Hoje está assim, Dali. Eles iam esclarecer Está o assim povo. hoje. Então, a ditadura, ela fez simplesmente em acabar com aquela formação de cidadãos, que eu falei no programa passado. Acabou com aquele negócio de formar cidadão, ela formava gente para serviço, certo? Os poucos os poucos intelectuais que nós tínhamos, os maiores foram expulsos. Agora, o que está acontecendo? Quer dizer, nós estamos falando da ditadura do passado, mas nós também estamos numa ditadura agora, porque o governo que está aí, ninguém elegeu isso não. Esse programa de governo que está tocando, o povo não quer ir, a gente quer a prisão desse povo. O governo está cortando tudo enquanto é tipo de pesquisa, hoje não tem dinheiro para pesquisa nada. Você vê o Fiocruz, Instituto Butantan, as universidades, elas não estão tendo dinheiro para manter os professores. Agora imagina... Agora dinheiro para poder perdoar a dívida de latifundiário, de grande empresa igual a Oi, eles têm. Quando você vê uma frente trabalhista ensinando a pessoa a socializar um adulto e uma criança, você vê assim, isso aí dá jeito, entendeu? Então, o negócio é esse daí. A violência no campo, ela vai ser combatida com cultura, mas não é a cultura do jeito que eles colocam aqui, não. A cultura daquelas de chegar, levar sociólogo, levar filósofo, levar gente para ensinar no campo. Mas a violência vai resolver com a reforma agrária, não tem solução sem resolver isso não. Agora, como o programa está chegando no final, eu queria agradecer o tempo que nós tomamos aqui, né? E torcer para que no próximo nós tenhamos mais o outro nosso companheiro possa vir também. Okay? Resumindo tudo que nós conversamos aqui, como se diz, só vai mudar a situação de quem está aqui embaixo quando quem está lá em cima for pessoas com outra mente
e pensar coletivamente, não com individualismo. Porque até então, ao longo da minha vida, o que eu vi até hoje é o seguinte: nos municípios manda os grandes empresários, quem tem dinheiro. No estado, é os grandes empresários. Vai lá para cima, é os grandes empresários que são os coronéis. Por quê? Qual a diferença do coronel antigo com o de hoje? Antigamente vinha no lombo do cavalo com uma chibata na mão. Hoje vem nos seus carrões, andando de avião para cima e para baixo, escravizando o povo do mesmo jeito. Não mudou nada. Só isso. Muito obrigado a todos. Desculpa alguma coisa aí, meus amigos aqui, como diz o outro, e vamos para a próxima, né? Eu quero agradecer as pessoas que acompanham a gente e penso que a violência no campo é a reforma agrária que pode acabar com ela, e eu penso que a gente não precisa esperar nada dos de cima, que nós precisamos o povo embaixo se organizar nas pontas de rua, na cidade, e buscar solução que seja uma democracia mais participativa, onde o povo possa decidir as leis por plebiscito, por referendo. Não pode deixar as coisas na mão desse povo aí, não pode deixar eles decidir por nós, não. Valeu. Eu quero, completando o que você disse aí, o povo tem que tomar o direito, os seus direitos em suas mãos. O seu destino em suas mãos, isso. Porque, como disse um... E é coletivo, uns com os outros, conversando, juntando, organizando. País nenhum ganhou guerra nenhuma recitando com sarau de poesias da Clarice Lispector nem música do Luan Santana.